Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre tipos básicos de dados em Python, tá? Nós temos aqui basicamente 4 tipos: o string, o integer, o float e o boolean. Então eu vou começar aqui pelo string, que a gente já viu até em sala, né? Que é basicamente uma cadeia de caracteres em que você delimita essa cadeia, né, ou texto, entre aspas duplas ou aspas simples, né? Então, quando a gente fez o exemplo lá do print Hello World, aquele print lá recebia, né, como parâmetro, né, como recebia dentro da função, uma string, né, uma frase que a gente está delimitando aqui. Então, eu estou sempre usando aspas duplas, tá? E a gente também viu o operador de concatenação, né, que é esse símbolo aqui, que na matemática é o mais, e aqui a gente está usando com strings para poder juntar uma na outra, ou seja, concatenar, tá? Então, vamos prestar atenção aqui nesse exemplo, ó. Eu estou criando duas strings aqui, uma chamada str1, que chama algoritmos, né? Chama algoritmos, não, ela tem o conteúdo, né? Que é uma string algoritmos. Uma string 2 aqui, então a segunda variável é str2, que é a frase ou string programação. E aqui, por exemplo, eu estou concatenando, né? As três aqui, né? str1 concatenando com uma outra string aqui, que é um e entre dois espaços, né? Tem dois espaços em branco aqui, e concatenado com a string 2, né? Isso resulta aqui em algoritmos de programação. Bom, se você perceber bem aqui nesse exemplo, esse maior, maior, maior significa que eu estou no modo shell aqui, né? Então você pode reproduzir os exemplos ou fazer outros aí no modo shell do Python, tá? Então, lembrando o modo shell, pelo terminal, você abre o modo shell digitando Python 3, né? Então, se você quiser fazer seus testes, aí, seus exemplos, você pode reproduzir aqui, né? Os exemplos que estão no slide. Então, ó, eu tenho duas variáveis. Se você digitar o nome da variável e digitar Enter, você verifica o que tem dentro aqui, tá? Ó, apesar de eu ter usado aspas duplas aqui, a hora que o Python mostra o conteúdo de uma string, ele sempre coloca aspas simples, tá? Mas não tem problema não. str2, str2 programação, né? str3 não existe, né? Ó, essa variável não existe. Mas eu vou criar ela aqui, então, ó. str3 recebe, aí eu vou fazer assim, ó. str1 mais a concatenação com essa string aqui, né? Essa string aqui é um espaço e um espaço, tá? Com a str2. Aqui não tem essa aspas, né? Então fica assim, ó. str3 aqui, algoritmo de programação. Note que aqui no modo shell, né? As variáveis vão ficando salvas, né? Ó, tá salvo aqui, str1, né? str3, por aí vai. Para verificar o conteúdo da variável, eu só digito a variável, né? Só que quando você está lá no modo script, né? Você teria que fazer um print, tá? Senão você não vai enxergar o que está dentro da variável, tá? Então essa aqui é uma diferença que tem entre os modos, né? Então aqui eu estou no modo shell só para testar como é que funciona. Se você for fazer no modo script, vamos lembrar como que era o modo script. Eu estou com o Sublime aqui, né? E vou fazer assim, ó. Algoritmos, vou Ctrl S para salvar. Vou salvar aqui dentro da pasta code. Tipos.py. Ó, mudou a cor aqui porque ele identificou que é o Python. Eu vou testar aqui dentro mesmo. Dentro do Sublime tem um módulo aqui que você consegue abrir o terminal aqui, né? Esse aqui é o terminal, ó. Eu posso digitar o more para verificar o que tem dentro do arquivo, né? E se eu executar esse arquivo aqui, esse script, não mostra nada, né? Por que não mostra nada? É diferente aqui do, do shell, né? No shell, se eu simplesmente digitar o nome da, da variável, ele mostra, né? Vamos ver, se eu colocar aqui str1, ó, talvez não dá nada, né? Eu preciso dar um print aqui, ó. Quando eu estou no modo
script, eu preciso dar um print aqui, aí sim ele escreve, né? Então você pode reproduzir o exemplo tanto no modo script quanto no modo shell. Vou colocar aqui, programação. Pode colocar aqui sem criar uma terceira variável, né? Você poderia fazer assim. Para imprimir algoritmos e programação, né? Então você poderia criar uma terceira variável aqui e jogar dentro dela esse conteúdo aqui e aqui dentro colocar a string 3, né? Então eu criei três variáveis aqui, né? str1, str2 e str3, né? Sendo que a str3 é a concatenação da str1 com essa string aqui, né? Que é espaço e espaço com a string str2, né? Então tá aí o mesmo exemplo, né? Usando o modo script, né? Em que eu salvo um arquivo e peço para o Python 3 executar o arquivo no terminal ou no modo shell, tá? Bom, a gente tem uma função que ajuda a gente a checar o tipo, né? O tipo de uma variável, né? O tipo de um valor, tá? Então, se você testar passando aqui para a função type uma string, né? Hello World é uma string, ó. Ele fala para você aqui que Hello World é da classe str, tá? Então é uma string. Vamos fazer o teste aqui, ó. Qual que é o tipo dessa frase aqui, né? Ó, str, né? Qual que é o tipo da minha variável str1? Classe str, tá? É tudo string, tá? Ele fala classe porque Python é uma linguagem orientada a objeto, tá? Aqui em algoritmos de programação 1 a gente vê um paradigma de programação que é o paradigma estruturado, tá? A gente não vai usar essa orientação a objeto. Mais para frente vocês vão aprender a programar usando classes e objetos, né? Então, por isso que ele diz aqui que é uma classe str, né? Porque esse tipo aqui, string, ele na verdade é uma classe dentro do Python, tá? Para vocês, no momento, basta entender que é uma string, str. Então, sempre quando você tiver dúvida qual que é o tipo, você pode usar o type, tá? Para verificar o tipo. Mais uma vez, ó, atenção, se você simplesmente aqui colocar, ó, type str3, o que vai responder aqui? Não vai responder nada, ó. Ele imprimiu algoritmos de programação, que é esse print aqui da linha 4, né? Mas isso aqui ele não imprimiu nada, tá? Se você quiser saber qual que é o tipo de fato aqui no modo script, você tem que dar um print aqui, tá? Print no tipo. Ele tá falando aqui, ó, class str, tá? Uma string em Python, tá bom? Então essa função ajuda a gente a descobrir qual que é o tipo, né, de uma variável, não necessariamente uma variável, né? Pode ser de um valor direto, né? Aqui eu não passei uma variável aqui, né? Carlos já é uma string, né? Ele me falou aqui que é uma str, tá? Bom, tá escrito aqui, ó, a função input sempre retorna uma string. Verifique. Ó, como a gente pode fazer essa verificação? Vamos fazer aqui, ó. Vamos usar a função input aqui, ó. Idade. Input. Qual a sua idade? A gente vai digitar, né? A idade. E aí a gente vai fazer assim, ó. Print type idade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo o tipo da variável idade, né? E eu criei bem aqui, ó, a variável idade. A variável idade vai receber o valor que eu digitar aqui da idade, né? Então, ó, vamos executar aqui. Ele imprimiu aqui. Opa, não salvei, né? Salvar. Deixa eu limpar um pouco aqui.
Então ele imprimiu algoritmos de programação, né, na linha 4 aqui, a linha 5 imprimiu tipo de str3 que é string, agora está parado bem aqui na linha 7, ó. Idade está esperando, né, o input retornar o valor que for digitado aqui, tá? Vamos digitar aqui 30, né? Você fala, bom, esse 30 é um número inteiro, né? Então deve ser do tipo inteiro. Mas na hora que você der o enter aqui, ó, tá vendo? É uma string, tá? Então, esse 30 aqui não é o número 30, é a string 30. Como assim string 30? É isso aqui, ó. A string 30, 3 do lado do zero, né? Tanto é que se você fizer type disso aqui, é string, né? Porque tá entre aspas duplas. Então é uma string, tá? Que é diferente disso aqui, ó. Type 30, né? Isso aqui é int, ó, tá vendo? Agora é classe int. Isso aqui é um outro tipo básico de dados em Python, tá? Aí você deve estar se perguntando, ah, mas então eu nunca vou conseguir, né, fazer com que o input leia a idade em número, né? Sempre é uma string. Bom, lá para frente a gente vai ver como faz isso, tá? Mas o input, ele sempre retorna uma string, tá? Então, se você digitou no teclado, passou para o input isso, o input vai retornar uma string, tá? Retorna para quem? Para a variável aqui, ó, né? Então, isso aqui é uma função. Você chamou a função, ela executou, né? O que que ela fez? Ela pegou aquilo que você digitou do teclado, é uma string, e isso aqui veio parar aqui na idade por causa que você atribuiu, né? Como operador de atribuição, tá? Então, é uma string. Por isso que está aqui, ó. A função input sempre retorna uma string. Verifique, tá? Então, você poderia até, inclusive, aqui, qual a sua idade? Aí você coloca aqui, Carlos. Ele aceita, ó, né? É uma string. Ele não verifica, você não é obrigado a digitar um número aí, né? É uma string, tá? Sempre uma str, tá? Bom, continuando com string aqui, fstring eu também já falei na primeira aula, né? Que ajuda a gente a formatar, né, uma string. Você coloca um F minúsculo ou um F maiúsculo antes das aspas duplas, né? Lá no print, para te ajudar a formatar, né? Então aqui está um exemplo de fstring, ó. Uma variável chamada nome recebe Carlos, uma variável chamada idade recebe 30. Esse 30 aqui já é um inteiro, ó, porque está sem as aspas duplas, né? Aí você quer imprimir a frase, né? Meu nome é Carlos e eu tenho tantos anos. Para fazer isso, você pode usar uma fstring, né? Uma string formatada, por isso que tem um F aqui. Tá? Então você coloca meu nome é, e aqui o nome da variável que você quer que imprima nesse lugar aqui, né? E essa variável tem que estar entre chaves, tá? E eu tenho tantos anos, então essa variável aqui tem que estar entre chaves. Aí na hora que ele imprime, ó, ele substitui, né, essa variável que está entre chaves pelo conteúdo dela, né? Então o que que tem dentro da variável nome? Carlos. O que que tem dentro da variável idade? Tem um valor 30. Então tá aqui, tá? Então, como está aqui entre chaves, né, entenda como o que tem dentro da variável, né? Qual que é o conteúdo dentro dessa variável, né? Lembra que as variáveis servem para armazenar valores, né? A gente guarda valores dentro delas, tá? Então aqui eu poderia, ó, vou colocar aqui um exemplo. F, você digitou idade. Assim, ó, né? Ó. Qual a sua idade? 30. Você digitou 30, né? O que acontece se eu apagar esse Fzinho aqui, ó? Apaguei. Vamos testar de novo, ó. Qual é a sua idade? 30. Aí, você digitou, né? Abre chave, idade, aí fecha a chave. Então não é isso que eu quero, né? Eu quero o valor que está dentro da variável. Então a gente coloca o Fzinho aqui. Assim. Então assim que você acaba usando
as f-strings, né, para formatar um texto, tá? Uma saída com um print, tá? Tentem fazer esse exemplo aqui. Tenta fazer um pouco diferente. Tenta usar o input aqui, né? Aqui eu coloquei nome recebe Carlos. Tenta fazer ali aí no seu código, nome recebe input. Qual é o seu nome? Aí vai ficar esperando digitar o nome, né? Idade, perguntando aqui qual é a sua idade, né? E depois você dá um print assim, ó, né? Ah, você digitou o nome tal e você tem tantos anos, tá? Assim que você trabalha com um print e uma f-string. Outro exemplo de f-string aqui, usando números, né? X recebe 10, Y recebe 23 e aqui dentro é feita a continha, ó, né? Então não precisa ser o nome de uma variável, né? Pode ser um valor que vai ser calculado e vai ser exibido, né? Então a soma é, aqui não vai aparecer x mais y, né? Vai aparecer 33, que é 23 mais 10, tá? Então aqui entre chaves, né? Você pode colocar também uma expressão que resulta em um valor, tá? E ele vai escrever aqui qual que é o valor. Tá? Você não precisaria aqui criar uma terceira variável, armazenar a soma, né? E aí imprimir aqui. Você pode colocar diretamente assim, tá? Então testa esse exemplo aí no computador de vocês. Bom, além da string, a gente tem o tipo integer, né? Que eu mostrei para vocês já aqui. Type de 30 é um int, é diferente desse 30 aqui, que esse aqui é uma string, né? Quando não tem aspas, é um inteiro, tá? E faz toda a diferença, né? Porque uma string, né? Você não faz conta matemática com a string, né? Por exemplo, ó, você não faz isso aqui, ó. 30 mais 10, eu quero que dê 40. Não vai dar 40 isso aqui, né? Quanto que vai dar isso aqui, ó? 3010, ele concatenou, porque são strings, né? É diferente disso aqui, ó. Isso aqui dá 40, porque são dois números, ó. Tá? Então tome muito cuidado. Se você soma duas strings, né, você está concatenando, porque esse maisinho aqui, quando aplicado a duas strings, ele liga uma na outra, concatena. É diferente do maisinho em matemática, que soma. Tá? E se você tentar somar uma string com um número, vai dar errado. Por quê? Porque são tipos diferentes. Isso aqui é uma str, uma string, e isso aqui é um int. Você não pode somar string com inteiro, né? Você soma string com string ou você soma inteiro com inteiro. Somar uma string com um inteiro não dá, né? São coisas diferentes, tá? Então aqui eu já estou falando de inteiro, ó, integer, né? Não tem aspas duplas aqui. Então esse 1729 aqui é um int, né? Você pode testar. Type de 1729 vai dar int, tá bom? Em Python, quando o número é muito grande, né, você pode usar um underscore para separar os dígitos só para ficar um pouco mais visível. Eu não costumo usar isso aqui, tá? Mas é possível em Python, né? Que nesse número aqui, né? Ó, se você for ver aqui, seria milhares, né? Milhões, aqui é um bilhão, né? 1 bilhão você pode colocar assim em Python, né? 1 bilhão, né? Só para ficar mais fácil a separação dos dígitos aqui, né? Ou assim mesmo, eu acabo usando desse jeito mesmo aqui, né? Então é a mesma coisa, ó, x, y ambos são 1 bilhão, né? Então aqui eu imprimi, né? Imprimi, ó, formatei aqui, ó, formatado, né? Aspas duplas, x igual, conteúdo de x, que é 1 bilhão, barra n pula uma linha, né? Aí vai imprimir y igual ao valor que está dentro da variável y, que também é 1 bilhão, tá? E aí, quando você tem inteiro, aí tudo bem você somar inteiro com inteiro, né? Deixa eu limpar um pouquinho aqui. X recebe, então você pode fazer assim, ó. 1 bilhão assim, ou assim, né? Ó, qual que é o tipo do X? É um int. Qual que é o tipo do Y? Também é um int. Então, você pode fazer a soma entre os dois, né? Ó, pode jogar uma variável,
Então, o que tem em soma? 2 bilhões. E qual que é o tipo de soma? Também é um int, tá? Então, aqui eu estou trabalhando só com inteiros, tá? Então, tudo aqui para mim virou inteiro, tá? Bom, e quando eu quero números reais, né? Números reais, ou seja, com vírgula, né? Vírgula no modo de dizer do nosso português, né? Porque em língua inglesa não se usa vírgula para separar a casa decimal, se usa ponto, tá? Então em Python a gente tem que usar ponto, tá bom? Por isso que chama float, porque é ponto flutuante, float point, tá? Então eu tenho o tipo float, que representa números reais, por exemplo, 3.14, né? Seria o valor do pi, né? O valor do pi 3.14, tá? Então quando você precisa de número quebrado, aí você tem que usar float, tá? Então tem problemas que você vai usar float, tá? Problemas aí que você precisa calcular algo com mais precisão, né? Já não é número inteiro, tá? E aí você vai ter que usar o tipo float. E se você checar aqui, né? Qual que é o tipo de 3.14, né? É um float, tá? Aqui, ó. Type de 3.14, que é o pi, né? Float. É diferente disso aqui, ó. Isso aqui não é um float, isso aqui é uma string, tá? Uma string, tá bom? Então você também pode, né, somar então ponto flutuante, né? Ó, tá? Esse 1 aqui, ó, você fala, bom, 3.14 mais 5.23 teria que dar 8.37, né? Isso aqui é arredondamento em Python, tá, gente? Isso aqui tem a ver aí com a limitação da memória, né? Porque em matemática, na teoria, né, você tem memória infinita, né? Mas o computador não, tá? Então isso aqui tem a ver com precisão, tá? O Python trata assim os pontos flutuantes, tá? Então, às vezes você visualmente aqui você enxerga alguma coisa meio estranha, né? Você fala, nossa, de onde veio parar esse 1 aqui, tá? Mas não se preocupe, tá? A grosso modo isso aqui é 8.37, tá? Então ele faz a soma aqui em ponto flutuante. Ah, quando você está trabalhando aí com um ponto flutuante, você pode sim somar um ponto flutuante com um inteiro, tá? Por exemplo, 3.14 mais 10, tudo bem. Ele aceita, ó, tá? O que você não pode é somar ponto flutuante com string, né? String não, string é uma frase, tá? Então, cuidado para não, no meio do seu código, não tentar fazer uma soma de uma string com um ponto flutuante ou com um inteiro que não vai funcionar, tá? Bom, em algumas linguagens, como C++, existe o tipo float e o tipo double, dupla precisão, tá? Dá uma pesquisada aí sobre o tipo double em C e C++. Esse tipo aí não tem na linguagem Python, tá? A gente não vai precisar aqui da dupla precisão aqui no Python. Você também pode formatar a saída, né? Usar o fstring aqui com o float, tá? Aqui tem um exemplo de como imprimir um float. Aqui eu coloquei uma variável φ, né? Que é a razão áurea 1.618033988, tá? E aqui eu imprimi simplesmente o valor da variável, ó, né? Coloquei um f aqui, razão áurea, né? Quem quiser pesquisar, digitar Golden Ratio aí no Google. E aqui eu imprimi o conteúdo, né, da variável φ. Aí imprimiu aqui, ó, 1.61, papapá. Você fala, puxa, mas eu não quero imprimir tudo isso de casa decimal, né? Não quero imprimir tudo isso aqui, eu quero arredondar isso aqui para duas casas, né? Como que você arredonda para duas casas aqui? Aí você pode fazer assim, ó, formatar desse jeito, ó. Ainda é uma f-string, tá? Então você vai fazer assim, ó, entre chaves, ao invés de somente colocar o nome da variável, ó, você vai fazer assim, coloca o nome da variável, dois pontos, tá? Vai colocar ponto 2f. Esse ponto 2f significa que você quer duas casas depois do ponto, tá? Duas casas depois do ponto, ponto flutuante, tá? Por isso tem um fzinho aqui. Aí ele vai imprimir assim, ó, 1.62, duas casas, tá? Então tem alguns problemas que você tem que formatar, né? Com duas casas, ou três casas, ou quatro casas.
E aí você vai ter que usar essa formatação aqui. Se você não falar nada, ele vai escrever tudinho aqui, tá? E isso é importante, porque se no problema estiver dizendo que ele quer duas casas, você pode ter feito a conta certa, mas se na hora de escrever a saída você colocar com mais casas, mais que duas casas, né, vai estar errado, tá? Por exemplo, lá no bcrowd, né, ele não vai aceitar, ele vai falar que seu algoritmo está errado, porque ele está pedindo com duas casas decimais, tá? Então você pode formatar a saída do float assim. E o último tipo que eu queria falar aqui é o tipo booleano, que é basicamente o tipo true e false, né? Tem dois valores booleanos aqui. Se você for testar aqui no Python, né, no Shell, isso aqui então é um tipo, né? É um valor do tipo booleano, ó. True, qual que é o tipo de true? É booleano, tá? É verdadeiro, true é o verdadeiro e o false significa falso, né? Também é um tipo booleano, tá? Então isso aqui vem da álgebra de Boolean, né? Aquela coisa de circuitos elétricos, fazer circuitos lógicos, né? Então vem da, por isso chama booleano aqui, né? A gente vai usar mais esse tipo booleano quando a gente começar a fazer expressões booleanas, né? Que são avaliadas em verdadeiro, falso. E aí a gente vai começar a ver expressões condicionais em Python, tá? Aí a gente vai usar bastante esse true e false aqui, tá? Então são dois tipos possíveis booleanos aí, verdadeiro e o falso, tá? Então com isso aí a gente encerra aqui os tipos básicos de dados em Python, tá? String, inteiro, float e booleano.